Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardara no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias, dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. Tristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Chegado à tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é passada, despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partiu os pães, deu aos seus discípulos, e aos discípulos as multidões. Todos comeram e fartaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar na orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados.